João 19, 28. Depois, veio Jesus e tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tem sede. A gente lê assim, sem sede, porque essa palavra foi dita com muita sede, que nós nem sequer podemos imaginar. O ano passado, depois de muitos anos, Marcos, amigo meu, uma tarde, fomos para Expoingá. Era se tinha alguma novidade. Andamos lá onde mas era tudo de 20 anos atrás. Verdade, não mudava nada, não tinha novidades. E começou a comer um churros e depois viemos embora. Não mudou. Não há vida. Mas todas as vezes ali, que o Espírito me leva à cruz, eu encontro coisas novas. E isso muda o meu coração. Eu gosto de mensagens, Paulo Roberto, que mudam a nossa atitude. E as mensagens da cruz têm mudado a minha vida, Zeca, de dentro para fora. E esta foi mais uma das mensagens da cruz. O Espírito de Deus tocou no meu espírito, abriu os meus olhos para ver um pouquinho mais a mensagem da cruz, que é inesgotável, que é rica, que é transformadora, que é abençoadora. A mensagem da cruz, meus irmãos, é o centro do Evangelho de Cristo e você precisa ouvi-la. Quando eu olho para Jesus Cristo lá naquela cruz, eu vejo uma pessoa resiliente. O que é resiliente? É uma pessoa que aguenta os trancos. É uma pessoa que não reclama no meio do sofrimento. É uma pessoa que não desiste, que não fraqueja, que não fica chorando, aguenta firme. Vinha tempestades, provações, essa pessoa resiliente, ela está firme. Jesus foi uma pessoa assim. Jesus é meu modelo no meio do sofrimento. Ele nasceu numa humilde manjedoura. Ele passou sua infância numa vila chamada Nazaré, que era de bom conceito entre os judeus. Ele humildemente ajudou seu pai na carpintaria. A Bíblia não mostra Jesus com roupas finas. Mostra o rei Herodes em traje real, todo cheio de glória, que foi comido pelos velhos, porque não deu glória a Deus. No livro de Atos fala sobre isso. Não mostra Jesus com sapatos finos. Aliás, parece que ele andava descalço como servo, como escravo. Não vemos Jesus comendo finos manjares como um rei, apesar dele ser o rei dos reis. Ele curou a muitos, supriu a fome de muitos e até ofereceu água viva para a mulher samaritana em João 4. Mas eu vejo Jesus tendo fome. 2 vezes. Uma quando no deserto ele estava sendo tentado pelo diabo, e outra quando de manhã ele foi procurar figos e não encontrou. Por 2 vezes eu vejo Jesus tendo fome. Eu já passei fome neste mundo. E não é fácil. Aquele que é o dono da vida passou fome. Vemos Jesus cansado. Ele chegou a dormir num barco, num mar assim, cheio de ondas. Ele, cansado que estava, dormiu ali. Depois ele acalmou a tempestade.
Em João 4, quando ele chega em Sicar, uma cidade samaritana, ele caminhou de Jerusalém até lá a manhã toda. Ele chegou cansado, com certeza com sede, porque aqui é uma região árida. Jesus pediu água para a mulher samaritana. Mesmo tendo tantas necessidades, eu não vejo Jesus orando para que o Pai pudesse suprir suas necessidades. Jesus, mesmo com fome, não transformou pedras em pães. Ele multiplicou pães, mas Ele mesmo não o fez para si. Lá, quando ele estava sendo julgado naquela noite, Pedro foi atrás. E a Bíblia fala que ele se achegou ao grupo de pessoas que estavam ao redor da fogueira. Quem tem perto da fogueira? Quem? Quem está com frio? Pedro estava com frio. E eu penso, Jesus sofreu. Ele dormia ao relento, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Eu penso que muitas madrugadas Jesus se encolheu de frio. Quanta simplicidade e modéstia teve o nosso Salvador e nunca reclamou. Nunca reclamou. Estou falando um pouquinho das necessidades físicas. Mas Jesus passou por uma grande necessidade da alma. Lá no Getsemane, ele falou: a minha alma está angustiada até a morte. Você sabe o que quer dizer isso? Eu não sei. Eu vejo também que muitas coisas que a Bíblia fala, eu não passei nem um tiquinho do que Jesus passou. Ele passou por necessidade da alma. A Bíblia fala que ele estava tão angustiado que ele começou a suar gotas de sangue. O profeta Isaías o descreve como um servo sofredor. Muitas vezes, quando eu leio Isaías 53, eu choro, porque eu vejo o meu Salvador sofrendo tanto por causa dos meus pecados. Ele sofreu e morreu pelos pecadores e injustos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18. Quanto mais o Espírito Santo me revela as verdades da Bíblia, mais maravilhado eu fico com Jesus. E mais constrangido eu fico, mais envergonhado eu fico. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, não assim na carne, o justo pelos injustos. Quantas coisas Jesus passou calando só para nos salvar. Teria mais coisas, Anderson, mas hoje eu quero focar naquilo que ele disse na cruz: tenho sede. Tenho sede. Ele sempre aguentou o chão. Ele nunca ficou pedindo. Eu não concordo com os pastores pidonchos. Todo mundo pede dinheiro para a igreja. Porque eu não vejo Jesus fazendo isso. Agora, pensa comigo, né? Jesus passou a vida inteira resiliente, sofredor, e não ficou pedindo para o Pai.
Naquela cruz, quando ele disse tenho sede, foi a penúltima palavra que ele disse. A última foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele que aguentou tudo até aquele momento, ele não poderia ter aguentado mais um pouco e não falado tenho sede? Sim. Sim. Mas ele falou. Por que Jesus falou? Vanessa, para um sorvete se você aceitar. Os comentaristas dizem que a boca estava tão seca que a língua se apegava ao céu da boca, ele quase não conseguia falar. Mas para terminar a obra, entregando o seu espírito ao Pai, ele tinha que falar a sua última palavra, que é entregar o seu espírito ao Pai. Para isso ele precisou tomar um pouquinho de água. Não! Que água? Vinagre. Vinagre. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, tá bom? Eu só sei que é aqui quando ele disse tenho sede, ele estava no limite. Sede extrema. Quem passou sede aqui na vida? Mas sede de verdade, aquela sede que você achava que ia morrer. Duzentos anos atrás não tinha água encanada. Nós estamos numa geração muito de boa, sabe? E hoje, amigo, na nossa época ainda tinha água de poço, né? Tinha que ir lá no poço tirar água. Lá no Getsemane, Marcelo, no jardim, quando eles estavam orando, em tamanha agonia, a Bíblia fala que eles suou gotas de sangue. Sangue é líquido do corpo? Sim. Ele já começou a perder líquido. Na noite anterior, Davi, suando sangue, caindo na terra. Ele foi levado pelos soldados. Os soldados chicotearam, açoitaram. Mel Gibson, na Paixão de Cristo, mostra um pouquinho. As costas ficam rasgadas, porque as pontas tinham ou uma bola de metal ou dentes de animal. Então aquilo batia assim, ia rasgando as costas. Os romanos eram cruéis. Eles queriam que todos os povos tivessem medo deles, por isso eles açoitavam em tudo. Crucificavam. Naquela noite, Zeca, levando murros, caniços na cabeça, aquele negócio de ferro na cabeça, cuspiam nele, todo aquele movimento, todo gastando energia, sangue e suor na madrugada. De manhã, ele precisou levar a cruz naquele sol. Ele cansado, sem comer, sem beber e perdendo líquido, sendo crucificado, mais sangue ainda vazado do corpo dele. E quando ele foi levantado, o sangue ia escorrendo. Priscila, você sabe quanto por cento de água o homem tem no seu corpo? Não escutei. Quantos? Cerca de quantos por cento? 70%. Cerca de 70% do nosso corpo é líquido. Agora, Cris, depois de perder tanto sangue, você consegue imaginar como Jesus estava naquela cruz? Você consegue, depois de 6 horas sangrando,
Quando ele disse: tenho sede, era algo extremo. Alguns dizem que a sede, quando é extrema, é mais ou menos como se você estivesse sendo consumido pelo fogo. Em sueco, a palavra sede e fogo são análogas, são parecidas. Aquele que criou os mares, os céus, que faz a chuva cair, que dá o orvalho, o Criador de tudo isso disse: tenho sede. Mais do que ninguém, Jesus conhece a palavra sede. Ele entende nossa sede. Jesus se esvaziou da sua glória como Criador e tornou-se uma criatura somente para vir a este mundo como um homem, para salvar os homens do pecado e da morte. Ele pagou o mais alto preço. E a igreja brinca de cristianismo. A igreja brinca de Cristo pequenino. Quanto mais o Espírito de Deus me revela quem é Jesus, mais sério eu levo a minha vida cristã. Eu não tenho direito, nem você, de brincar de ser crente. Não despreze o Jesus Cristo e este crucificado. Esse que teve sede, ele havia dito: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele levou o nosso pecado, ele levou o nosso abandono, ele levou a nossa morte e maldição. Ele levou todas essas desgraças nossas. Por isso eu não brigo com a salvação que Ele me deu. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda exaltação. Ninguém sofreu mais por você do que Ele. Ninguém fez mais por você do que Ele. Ele é a pessoa mais digna na sua vida. Eu já contei isso, mas tem uma história. Quando o papai tinha 21 anos, o papai trabalhava de estagiário no escritório de advocacia lá na Praça da Sé em São Paulo. Numa tarde quente, lá onde eu estava voltando para o escritório, por volta das 4h da tarde. Estava muito quente. Minha boca estava seca. Seca. Estava com muita sede. E na Avenida Liberdade, passando em frente ao bar, eu sei que aquilo foi obra de Deus. O Espírito Santo me fez colocar a mão no bolso. E eu senti algo. E peguei, era um dinheirinho que dava para comprar uma garrafinha gelada de Guaraná. Quando eu vi, meus olhos brilharam. E entrei naquele bar e pedi um Guaraná gelado. Eu não tomei assim, porque eu queria saborear aquele Guaraná. Demorei alguns minutos, golinho por golinho, só para desfrutar. Mas quando eu terminei de tomar, Rafa, estava saindo daquele barzinho, já indo para a calçada, eu me senti totalmente revigorado, renovado, fortalecido. E de repente, um louvor, uma alegria, uma gratidão a Jesus Cristo que me deu aquele Guaraná.
nunca mais esquecerei. Eu só tinha 21 anos. Aquilo foi tão maravilhoso. Jesus me saciou a sede. E mais do que esse evento, naquela cruz, quando ele teve tanta sede, eu sei que foi para saciar a sede da minha alma também. E eu nunca mais vou esquecer do meu Jesus, que sacia a minha fome e a minha sede para todo sempre. Nunca mais quero esquecer um dia sequer da bondade do meu Jesus por me suprir. Sabia que um dos motivos para Jesus falar tenho sede foi para que se cumprisse a palavra de Deus. Salmo 69, 21. Ele poderia morrer sem ter dito, mas ele precisava dizer para se cumprir a Escritura. Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber. O Espírito de Deus, milhares de anos antes, estava dizendo que iam dar vinagre para Jesus beber. Eu vejo várias passagens da Bíblia. Jesus, enquanto homem, se importava com a palavra de Deus. Jesus nunca desprezou a palavra de Deus. Jesus fazia questão do cumprimento da palavra de Deus. Ele dava importância à palavra de Deus. João 19, 29. Logo quando ele disse estava sede, correu um soldado para embebedar uma esponja em vinagre e colocá-la em sua boca. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Poderia ser aqui já uma bacia de água, mas não, aqui fala vinagre. Embeberam de vinagre com uma esponja, e fixando a arrancar-isso de sopo, e a chegaram Jesus tomou ali para se cumprir a Escritura. A cruz foi o cumprimento da Escritura. Podemos crer na obra da cruz, meus irmãos, ela é verdadeira. Quanto mais estudo sobre a cruz, mais verdade vejo nela. Coerência com o restante das Escrituras, eu vejo verdade na obra da cruz. A cruz é a maior bênção que você pode conhecer e ter na sua vida. Por fim, eu vejo a cruz, Jesus me ensina que nenhum sofrimento, nenhuma necessidade deste mundo é mais importante do que a vontade do Pai. Jesus passou tudo isso para obedecer ao Pai. A cruz me ensina a ser resiliente, a aguentar, para que possamos fazer a vontade de Deus. Não importou o sofrimento, o que Jesus queria era a vontade do Pai. Ele suportou até o fim. Vamos ser uma igreja crucificada,
resiliente. E eu disse hoje que eu louvo a Deus porque esta pequenina igreja que é dele está passando por provas, por dificuldades, por lutas, por tribulações. E quando eu oro pelos irmãozinhos, eu não oro para Deus tirar estas coisas, mas eu oro para que por meio destas coisas os irmãozinhos se apeguem mais a Jesus Cristo. Que a sua fé em Deus seja mais refinada nesses tempos. É motivo de louvor a Deus esta igreja está passando pelo sofrimento. Ela prova a nossa fé. Bendito é o nosso Deus. Não desanime. Não desista. Jesus não desistiu por você, ainda que ele estava nas últimas. Ele consumou, ele completou, ele terminou a obra da cruz. Complete a sua carreira, guarda a sua fé, combata o bom combate, termine a sua vida neste mundo em louvor e gratidão a Jesus Cristo. Tudo fez por você e tudo fará por você. Você não tem o direito de desprezar aquele que foi tão desprezado por você naquela cruz. Espero que você não deixe de ler a palavra, não deixe de estar no culto, não deixe de estar dando louvores e gratidão a Jesus Cristo. A cruz me revela que não importa as circunstâncias, devemos obedecer a Deus, como Jesus o fez naquela cruz. Tenho sede, disse Jesus. Mas você e eu podemos beber dele, para que nunca mais tenhamos sede. Que a vida de Cristo dentro de você seja um rio a fluir para a vida eterna. Amém? Feche seus olhos. Agradeça aquele que te amou tanto naquela cruz. Jesus Cristo. Vamos orar.